Eu tenho que apresentar pra vocês o patrocinador oficial do canal, que é JohnBet. Lembrando que a JohnBet é uma casa de aposta, não é renda extra e não é investimento, pelo amor de Osíris. Tudo aqui é só um jogo pra você se entreter e se divertir. O site é para maiores de 18 anos, então se você tiver menos, pode pular essa parte. Na JohnBet tem a parte de esportes e também tem jogos originais como Crash, Double, Mines, Dice e muitos outros. Lembrando que ao jogar aqui, você tá usando dinheiro real. Então jogue sempre com segurança e também com responsabilidade, porque você pode tanto ganhar como também pode perder. E eu recomendo que vocês usem o Pix de método para saque e também para pagamento. E o valor mínimo de depósito é apenas R$20. A JohnBet é acessível tanto do computador como também do celular. E hoje eu vou jogar o Crash e ele funciona assim. Tem esse multiplicador e ele vai subindo. O objetivo aqui é simples, é você colocar o valor antes dele crashar. Se você tirou antes de crashar, você vence. Caso contrário, você perde. Tô no Crash, vou colocar 2.000zinho, vamos tentar dobrar e sair fora, hein? Tentar pegar um 2x aqui, ó. Não vou ser muito ganancioso, não. Se ser muito ganancioso, às vezes dá ruim. O negócio é só tentar pegar um 2x aqui, que é um pouquinho mais tranquilo. Vem 2x, 70, 80, 90... Ai, aí, foi, 2x, peguei e vazei fora. Aqui na JohnBet você tem o suporte 24 horas pra te atender, também pra te ajudar caso você tenha algum problema. Entrando pelo meu link que vai estar na descrição ou no comentário fixado, e utilizando o meu código Ramsés na criação da sua conta, você vai dobrar o seu primeiro depósito. Limitado a R$1.000 e mais 40 rodadas grátis. É bom que você use o código Ramsés, aí você vai jogando com o dinheiro do bônus. E para que você consiga sacar esse dinheiro de bônus, você precisa atingir o rollover de até 35 vezes. Indicando a JohnBet para outras pessoas, você pode ganhar até R$20. Caso a pessoa em que você indicou seja um usuário novo e deposite no mínimo até R$50. Pessoal da JohnBet, muito obrigado pelo patrocínio e vambora pro vídeo. E aí, seus bunda rachada, tudo bem com vocês? Infelizmente, chegou o dia em que o tragicômico vira alvo de quem ele menos espera. Ironicamente, dessa vez ele não tá brigando com o pessoal da esquerda. E quando eu vi isso eu pensei, ué, como assim? O tragicômico não quer mais ser o Ranger Vermelho? Por que o pessoal de verde e amarelo tá brigando com ele? O que tá acontecendo com o nosso emo favorito? E por que ele tá sendo atacado? Eu nunca cheguei a conversar diretamente com ele de uma forma profunda a respeito de política. É muito provável que antes eu converse com Wagner a respeito de Magic, uma build aleatória de RPG, do que a gente acabar conversando sobre política. Eu considero o Wagner um cara que fala muito mais coisa de nerd do que de política, mas também acho que ele é um cara que entende muito mais de política do que coisa de nerd. E há uns 2 dias atrás ele teve a brilhante ideia de ir numa live com os caras do MBL. Live essa com 4 pessoas. Ele, o Giguinha, mais conhecido como Gigante Richard, que inclusive tô esperando até agora o convite para RPG, quando tiver faltando o Minotauro Bárbaro na mesa, lembre, eu tô aqui disponível. E do outro lado temos Junita e Renan Santos, que é um dos cofundadores e coordenadores do MBL. E o tema da live era para falar da direita, com o título A Direita Deve Se Unir? E depois dessa live, tanto Wagner como o Gigante Richard aparentemente foram atacados pelo pessoal que é um pouco mais fanático. Eu não vou entrar muito a fundo em detalhes, afinal uma live de 2 horas, e eu quero usar isso de ponte pra falar outra coisa a respeito de outro pensamento que eu tenho. Porque simplesmente tem algumas coisas que o pessoal que é um pouco mais extremista aparentemente não consegue entender. E isso tem ambos os lados, tanto direita quanto esquerda. Não tem uma flexibilidade no campo na hora de expor uma ideia adiante, ou senão acabar ouvindo uma ideia contrária. Só tem uma indisposição absoluta na hora de você ouvir um ponto de vista contrário ao seu. Em debates e discussões, as pessoas estão muito mais interessadas em falar do que ouvir, e acabar entendendo o seu ponto de vista é o menor dos interesses em uma situação como essa. O que é curioso é que isso não acontece em uma conversa normal entre 2 ou mais indivíduos. Ninguém acaba entrando em um debate com o intuito de sair dali com a opinião mudada, e sim no intuito de você mudar a opinião da pessoa que tá do outro lado, o que faz com que tudo isso gere um espetáculo por si só. E um exemplo perfeito que eu posso dar foi quando o Pablo Marçal, num debate da Band, acabou tirando a carteira de trabalho na frente do Boulos, fazendo algo que poucas pessoas perceberam. Marçal, você é um mentiroso compulsivo, é viciado em mentir, é impressionante. Eu acho que você veio para o debate, as pessoas percebem, com a sua plateia e tal, para tumultuar. Você é o Padre Kelmon dessa eleição. É isso que você é. Eu sou o Padre Kelmon, eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho, que nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Aceito sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Tô pensando em me mudar daqui. Essa é a pergunta dele? Tempo é livre. Bom. Você que tá aí me assistindo, por que você acha que ele fez isso? Você acredita que o intuito ali realmente é fazer o Boulos ver a Zuzinha e acabar sendo exorcizado do nada? Ou sei lá, o objetivo dele era despertar algo dentro do Boulos pra fazer com que ele começasse a trabalhar e deixar de invadir o terreno dos outros? Tudo que tem aí é um grande palco, é um grande circo. Ninguém tá ali pra acabar convencendo alguém naquele ambiente. Eles estão ali pra se provarem superiores aos seus adversários. E olha, todo mundo faz isso. Até o Boulos, quando ele responde o Pablo Marçal, também usa o mesmo tipo de poder. Olha, eu tenho o maior orgulho de ter começado a dar aula há mais de 20 anos na Escola Estadual Maria Auxiliadora, Thalita, comprovado. Sou professor, eu não sou coach.
não ganho dinheiro enganando os outros na internet. Tá? Depois trabalhei na Faculdade de Mauá, na Escola de Educação Permanente, na Escola de Sociologia e Política, no Instituto Coupe, e até ser deputado federal, coisa que você tentou e não conseguiu, eu estava dando aula na PUC, na pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica. Então, fake news aqui, meu caro, não prospera. Honestamente, ele não quer convencer o Pablo, ele quer convencer as pessoas que têm um pensamento semelhante ao dele que estão assistindo aquele debate. É quase certo dizer que a real essência de debates foram extintas por conta disso. É sempre um querendo se provar melhor do que o outro, querendo provar que o outro é pior. E um ponto também que eu queria falar é que o Wagner é de fato uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Ele acabou entrando naquela live pra acabar debatendo e conversando com o pessoal do MBL a respeito da união da direita, e por isso eu fiquei curioso, porque ao menos pra mim é uma resposta que já vem de imediato. Antes de você sequer terminar a frase da pergunta, eu já penso na resposta, de que é simplesmente impossível você fazer esse tipo de união. E não, eu não tô falando que não deve ou que é difícil de fazer, e sim que é impossível. E a mesma coisa acontece na esquerda também. Eles não são unificados como uma coisa só. E o Giga nessa live, ele fala uma coisa muito interessante sobre acabar pacificando as coisas. Coisa essa que, apesar do ponto dele ser realmente bom, eu discordo um pouco. Existe uma frase que eu concordo com ela. Eu acho que a gentileza gera lucro, sabe? E eu acredito que a maioria das vezes, quando as pessoas estão em cima do muro, quando a gente é gentil com elas, a gente acaba puxando a perninha um pouco pro nosso lado, sabe? Então eu tento muito ir pelo caminho da gentileza. Eu já desisti de unir as direitas, tá? Embora eu fale disso toda hora, isso é uma parada que eu já percebi, que certas cisões são irreconciliáveis. Não, tem certas pessoas que realmente não vai dar para você fazer certos amiguinhos retornarem. A gente já tá muito velho e já aconteceu um monte de coisa que não tem como perdoar. Eu entendo isso. Mas hoje eu parto do princípio que talvez fosse interessante para a totalidade do cenário pacificar. Não unir, pacificar. Eu tenho que admitir, do meu ponto de vista, vendo o Giga falar essas coisas é um ponto nobre, eu tenho que admitir esse fato. Só que é uma coisa muito impossível de se acontecer. O Giga também é um cara muito inteligente. Ele percebeu que a união é uma coisa completamente fora de cogitação, por se tratar de algo quase como utópico, uma realidade que seria impossível de alcançar. Só que eu discordo dele sobre esse ponto de pacificação, porque quando a gente fala em termos de paz e pacificação entre comunidades ou bolhas, isso envolve que você passe a aceitar algum determinado tipo de situação, que normalmente viria uma crítica, repúdio ou senão algum tipo de consequência, que quando você está em conflito com alguém que pensa diferente, dificilmente você aceitaria aquilo quieto. Ou seja, nesses termos de paz, é como se você tivesse que aceitar algo que normalmente você criticaria, e que você não ficaria quieto diante de tal situação, o que acaba abrindo uma margem fodida para as famosas passadas de pano, que inevitavelmente acaba se transformando em munição argumentativa pro outro lado que você tá contra. É algo mais no sentido de que, ei, você tá criticando A, mas por que você tá passando pano pra pessoa B então? Isso você não fala, né? Pra isso você não fala nada. É mais ou menos isso que acaba acontecendo. Mas eu entendi perfeitamente o que o Giga quer dizer. Afinal, na visão dele, ele acredita que tem um inimigo muito maior a combater, que no caso seria o pessoal da esquerda. Talvez eu até concorde que não existe um plano, uma ideia perfeita nesse caso, mas que sim, é uma alternativa menos danosa pro lado que ele acredita ou que ele defende. Digamos que seria algo menos pior em algumas aspas. Mas Amicéis, então o que você propõe nesse caso então? Bem, meu caro, honestamente, eu não proponho nada, porque na minha concepção eu acredito fortemente que não tem nada que pode ser feito. O mundo é assim, tá em conflito desde que o mundo é mundo. E pelo que eu tava vendo, só pelos caras pensarem diferente deles exporem essas ideias, eles foram atacados por pessoas da própria bolha. Pelo menos pelo pessoal que é um pouquinho mais radical. Como se eles não pudessem expor as próprias ideias, como se eles não pudessem ter o pensamento deles. Os caras só colocaram pra fora o que eles acharam. Eles não estão impondo nada pra cima de ninguém. E exatamente esse é o ponto que me fez fazer esse vídeo. Do jeito que as coisas estão hoje em dia, é como se simplesmente você não pudesse expressar o que você acha. Parece que você não pode chegar num lugar e falar: olha pessoal, eu acho isso e isso, eu acho que as pessoas devem se unir, e também acho que talvez uma pacificação seria uma boa alternativa. E por mais que eu não concorde muito com essa ideia, por eu achar que é um esforço em vão, eu parei, eu ouvi o que ele tem a dizer, eu pensei como seria a ideia dele na prática, possivelmente também devia ter mandado um salve pra ele, pra pedir pra ele me explicar mais ou menos como seria essa visão que ele tem de mundo. Só que tem muito fanático por aí na internet que não consegue fazer isso, que não consegue parar pra ouvir o que outra pessoa tem a dizer. Eles não querem entender nada, e partem diretamente pra xingamentos ou senão ataques. Inclusive tem um cara no Instagram chamado Tio do Biscoito, ele é um fã muito alucinado do Lula. Caiu, o arroz caiu, o óleo soja caiu, a carne caiu, tá caindo é tudo, aquela coisa ruim caiu por terra, e a turma dele quebrou Brasília, destruiu Brasília, ô vergonha pra aquele homem,
Aquele homem ficou 28 anos mamando na teta como deputado, 4 anos como presidente, 32 anos mamando, ele caiu por terra. É Lula! É Lula! O maior presidente da história do Brasil. É Lula! É Lula! E cara, como eu queria ter uma oportunidade de acabar conversando com esse velho e entender o que se passa na cabeça dele, e de como ele chegou nesse ponto de fanatismo e idolatria. E as pessoas intolerantes jamais vão chegar nesse ponto, e acabar tendo esse desejo de entendimento do outro lado. Como eu queria ver um debate ou uma conversa do Wagner com alguém assim. Tudo isso em nome do entretenimento. Porque afinal, no fim das contas, tudo se resume a isso. A boa e velha política do pão e circo. E quando eu paro e penso no tempo e na energia que a gente investe em debate, que raramente muda a opinião de alguém, eu acabo percebendo que eu posso estar usando esse mesmo esforço para acabar cuidando de algo que realmente eu posso controlar, que no caso seria minha vida, meus objetivos. E sim, eu também tenho uma noção de que esse pensamento meu é individualista. Esse senso individual que eu tenho não é sobre egoísmo, e sim sobre algo que eu entendo, que é o caminho da minha vida, do meu progresso, que adivinha só, não reflete de uma bolha inteira. E é exatamente por esse motivo que uma bolha nunca vai ser unida. Sempre vai ter alguém que vai criar algo diferente do grupo como um todo, e depois outra pessoa, e depois outra pessoa, e tudo isso acaba englobando um nível de complexidade e diversidade ideológica que é impossível que acaba existindo consenso entre vários indivíduos. Por isso que mesmo que esteja tudo polarizado, nunca vai estar bom para ambos os lados. E acredite, sempre vai ter alguém para acabar discordando dessa ideia, ou se não, das coisas como um todo. E claro, pessoal, dá o like e se inscreve.